Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa segunda aula do curso avançado do Grupo Pro, módulo A. E nessa aula nós vamos estar trabalhando com três tópicos, três assuntos bastante relevantes, que é o prefix sum, slide window e o two pointers. Quem vai estar apresentando essa aula sou eu, o Gustavo. Depois vai ter o Enzo e por fim o Igor. E começando falando aqui sobre o prefix sum. Antes de falar sobre o prefix sum em si, vamos trabalhar aqui com um problema norteador, né? Então vou pegar aqui uma canetinha, um apontador. Então vamos trabalhar aqui com um problema norteador. Então qual é o nosso problema? Dado um array, saber a soma dos elementos que estão entre os índices de i até j. Então eu tenho aqui um exemplo. Então digamos que o i seja igual a 2 e o j seja igual a 5. Então a gente quer saber qual a soma dos elementos nesse range, ou seja, de 2 até 5. Então a gente somaria 10 mais 13 mais 14 mais 20, que vai dar 57. Então é esse o nosso problema, e aí eu quero que vocês resolvam esse problema. Então, uma maneira naive, ou seja, mais ingênua de se resolver esse problema, seria implementando um algoritmo, um for, que basicamente iria percorrer esse array, e assim que chegasse no range que a gente quer, a gente teria ali uma variável acumulativa que iria somando acumulativamente cada um desses valores. Então 10 mais 13 mais 14 mais 20, ele vai guardando esses valores até chegar no 57. Quando ele perceber que ele chegou no final do range que ele quer, que no caso aqui é o j igual a 5, ele vai imprimir essa soma, certo? Então é esse o nosso problema, um problema simples. E como vocês podem ver, isso aqui é uma complexidade de O de n, né? Essa solução mais ingênua. Porque pensa no pior caso em que o i é igual a zero e o j é igual ao tamanho do vetor, né? Menos 1, que no caso aqui seria 6. Então eu teria que percorrer todo o vetor para somar os seus elementos. Então complexidade O de n. Então, aqui é uma codificação simples de como seria essa solução ingênua. Então, basicamente, está recebendo aqui n, que é o tamanho desse vetor. E aqui eu estou populando esse vetor, certo? Com os elementos. Então, aqui eu vou estar recebendo esses valores aqui. E aqui eu chamei de left e right, que na verdade vai ser o nosso i e o nosso j, só de maneira didática. Esquerda e direita, ou seja, onde começa, onde termina o nosso range. Então, a gente vai receber esses valores. Tem aqui a variável que eu falei que vai estar somando acumulativamente. E aqui a gente já está fazendo essa soma acumulativa aqui, começando no left e ainda até o right. Novamente, isso aqui tem uma complexidade linear, ok? Só que aí eu vou adicionar aqui mais uma complexidadezinha nesse nosso problema norteador. Ou seja, e caso o meu array ele tenha n elementos, que é o nosso caso, e eu queira fazer q perguntas. Perceba que anteriormente fez uma pergunta só, né? Então, o que acontece se eu quiser fazer Q perguntas? Perceba aqui que o código é o mesmo, né? Aqui, então input do vetor num, só excluir aqui por questão de espaço. Vou estar recebendo o Q aqui como entrada. E aqui para cada Q, ou seja, para cada carry, para cada pergunta, vou estar recebendo o range que eu quero somar os elementos, left e right. Nossa variável vai estar aqui ainda. E vou estar fazendo, perceba, o código é a mesma coisa, né? Então vou estar repetindo essa parte aqui. Só que essa parte aqui, ela vai estar dentro agora de um for, que é esse for que aqui. Lembra que eu falei que no pior caso, isso aqui vai ser linear, né? O de n, porque eu vou ter que percorrer todo o vetor para cada carry. Ou seja, para cada carry, no pior caso, eu vou ter que percorrer todo o vetor. Então isso aqui acaba sendo um problema que se degenera para um problema quadrático, né? E aí vem a pergunta, de que maneira mais inteligente a gente poderia fazer essa carry aqui? Ou seja, dado um range, saber a soma desses valores dentro desse range, dentro de um array. Como é que a gente pode fazer isso de maneira constante? Ou seja, dado uma carry, já responder de maneira rápida e direta. Isso aqui a gente faria com que o nosso problema saísse de um problema quadrático para um problema linear, que é o nosso objetivo. Então, aqui que vai entrar então o prefix sum. O que é o prefix sum? Nada mais é do que a soma de prefixos, né? Então, o prefixo nada mais é do que o que começa no início e vai até uma parte do vetor. Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Podemos criar um array, né, que representa a soma de todos os elementos até aquele ponto do array principal. Então, por exemplo, aqui é o array original. A gente vai criar um novo array, vou chamar de array, né? Criar aqui um novo array. E esse novo array aqui, ele vai conter a soma dos prefixos do início até um determinado j, ou seja, um determinado ponto do array original. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um j igual a 3 aqui. Aqui no vetor de soma de prefixo, eu vou estar somando todos os elementos que vão de 0 até 3, ou seja, 1 mais 4 mais 10 mais 13, 28. Isso que é a soma de prefixo, algo
simples aí de ser feito, certo? Agora nós podemos olhar para o novo array em tempo constante. Então perceba que a soma de prefixo já foi construída. Já a gente vai falar como é que a gente constrói essa soma de prefixo. Mas suponha que ele já tenha sido construído, né? E agora a gente pode olhar para esse novo array agora em tempo constante, utilizando uma formulazinha. Ou seja, em tempo constante eu vou conseguir te devolver uma resposta para essa pergunta. Qual a soma dos elementos que vão de i igual a 2 até j, que a gente viu que naquele último slide era 57. Então como é que vai fazer isso? Perceba que no índice 5 aqui, o que é que ele tem aqui no meu vetor de soma de prefixos? Eu tenho que 62 é igual à soma de todos os elementos do vetor original até o 5, certo? Então, se eu somar todo mundo aqui, vai dar 62. Então, não é 62 a resposta, porque eu estou considerando aqui que meu range ele começa no 0 até o 5, que não é verdade. Meu range vai do 2 até o 5. Ou seja, o 62 aqui, ele contém nele a soma de elementos que estão antes desse range, que seria o quê? O range que começa do índice 0 até 1. Então ele acaba considerando essa soma aqui, ou seja, no caso o 5, que é a soma acumulativa até o 1, ele acaba considerando nessa conta aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o valor real dos elementos de 2 até 5 nada mais é do que a soma acumulativa do prefixo até 5 menos a soma acumulativa dos elementos que estão fora do range, certo? Como é que eu posso generalizar isso, né? Então, a soma dos elementos na posição de i até j, que é isso aqui, ela pode ser generalizada por meio de uma fórmula, que vai ser o prefixo sum de j, que no caso aqui, é o 62, menos o prefixo sum de i menos 1. Né? Perceba que é i menos 1 por quê? Porque a gente está incluindo i, porque a soma dos elementos é de i, incluindo i, até j, incluindo j. Então, vai ser i menos 1, que no caso aqui seria o 5, né, que a gente vai estar removendo. E com a soma de prefixo agora a gente consegue resolver aquele nosso problema que antes era quadrático, olha ele aqui, antes ele era quadrático, e um problema agora que ele pode ser resolvido de forma linear, certo? Então vamos lá. Isso aqui na verdade já é a resposta de um exercício que é esse aqui, mas vamos com calma para que vocês possam entender, né? Aqui eu vou estar recebendo n, que é o tamanho do nosso vetor original, e vou estar recebendo um q. Esse q é a quantidade de carries que a gente vai estar fazendo, tá? Perceba aqui que eu já estou populando, né, nessa linha 4 e 6, eu estou populando o meu vetor original, que seria esse vetor aqui de cima, certo? Estou populando esse vetor. E perceba que eu estou determinando, criando esse vetor com o tamanho de n mais 1 ao invés de n. E o mesmo eu faço aqui para o prefixando, também eu defino ele aqui como n mais 1. E por que isso, né? Porque perceba que a gente está, na hora de construir o prefixando, isso aqui é a forma para construir ele, a gente está trabalhando aqui com um índice que pode ser eventualmente negativo. Como é que a gente constrói um prefixando? Prefixando, na posição i, ele vai ser igual ao prefixando da posição i menos 1, ou seja, eu preciso considerar toda a soma que foi feita anteriormente, mais o elemento atual. Então aqui nesse caso, eu tenho 5 vai ser igual a 1 mais 4. O 15 vai ser igual, ou seja, prefixando a posição i, vai ser igual prefixando a posição i menos 1, que no caso é o 5, mais o elemento que está na posição atual do vetor, que é o 10. Então 5 mais 10, 15. Então essa aqui é a fórmula para a gente obter cada elemento i do nosso prefixando, beleza? Perceba que, novamente, tem esse i menos 1, e o que aconteceria, por exemplo, se a gente tentasse calcular o prefixando desse índice 0. Então seria prefixando a posição i, que no caso 0, seria igual ao prefixando a posição i menos 1, que aí vai acessar uma posição inválida no vetor, mais a posição atual, que no caso seria o 1. Então a gente tem um problema aqui. Para evitar isso, a gente indexa os nossos vetores em 1. Então eu criei até aqui um esquema assim que vocês possam entender. A gente deu meio que um shift, né, de uma posição, tanto no array original como no array de prefixo. Então eu empurrei todos os elementos. Então os elementos verdadeiros do vetor, ao invés de começar em 0, começa em 1. E da soma de prefixo, ao invés de começar em 0, começa em 1 também, certo? Então é só para evitar acessos indevidos no vetor. Perceba que agora não tem mais problema ao calcular, por exemplo, o prefixo na posição i igual a 1. Então vai ser que vai ser igual ao prefixo na posição anterior, ou seja, toda a soma que foi feita até então, que vai ser 0, mais a posição do elemento no vetor
original, atual. Então, que é 1, então vai dar 0 mais 1, 1, certo? Então, dito isso, vamos voltar aqui. Então, aqui a gente está basicamente lendo todas as nossas variáveis de entrada. Aqui eu estou criando o prefixando. Aqui eu estou criando o long e long, porque a gente está fazendo soma de números que podem ser, eventualmente, números muito grandes. Então, a maior soma seria o quê? Eu somar todos os elementos do meu vetor. Isso pode acabar estourando o limite do inteiro, né? Que é 2 vezes 10 elevado a 9. Então, para evitar isso, a gente usa aqui um long long, certo? Então, prefixando na posição 0 vai ser 0, ok? E aqui a gente está construindo nosso prefixando. E agora perceba, aqui, ao invés de ter uma solução quadrática, como a gente tinha anteriormente aqui nessa solução aqui, a gente tem uma solução linear. Porque para cada Q, ou seja, para cada carry, a minha resposta, né, da soma desses elementos, que vai de L até R, esse RL vem de left e right, né? Então, nada mais é do que o I e o J, né, que a gente tem trabalhado. Então, left e right. Então, é o nosso range. Então, isso aqui é linear, porque as consultas que a gente faz aqui ao nosso vetor é uma consulta só, e é um cálculo, então é constante, certo? Então, isso aqui já mostrei para vocês. E isso aqui, basicamente, é a resposta para esse problema aqui do CSS, né? Então, dado uma rede de N inteiros, sua tarefa é processar Q carries da seguinte forma: qual é a soma dos valores que estão no range de A a B, que no nosso caso ali foi I e J, ou então left e right, certo? Bom, então essa aqui foi a questão que a gente acabou de responder. Então vamos para mais uma aqui. Essa aqui é uma questão bastante interessante. E o interessante dela é que a gente consegue usar ela sem, de maneira explícita, né? A gente ficar utilizando uma rede de soma de prefixos, né? Eu vou utilizar uma variável que vai servir como um acumulador para a soma de prefixos, né? Então, vamos abrir aqui essa questão aqui no CSS também. E vamos ler ela, né? Então, dada um array de N inteiros positivos, sua tarefa é contar o número de subarrays que tem a soma igual a x, certo? Então, aqui tem um exemplo, então vou dar o zoom aqui para a gente tentar entender. Então, aqui o input é o quê? Temos n, que é o tamanho do vetor, que nesse caso é isso aqui, e 7 seria o valor que a gente quer encontrar em que os elementos de uma subarray deve ter. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse subarray 2 mais 4 mais 1, que vai dar 7, então eu já tenho um subarray. Eu tenho esse outro subarray que é 4 mais 1 mais 2, que vai dar 7 também, então eu tenho dois subarrays. E esse último subarray aqui, que é o 7, que é o próprio 7, que também é um subarray, então vai dar 3, por isso que aqui o output é 3, certo? Como é que a gente pode responder a essa questão utilizando soma de prefixos? Então, vou voltar aqui para a apresentação. Aqui no slide eu descrevi de maneira bem detalhada como é que é a ideia, mas eu vou tentar explicar de maneira um pouco mais intuitiva. Então, quem tiver alguma dúvida, seria bom ler isso daqui. Mas qual a ideia, né, a intuição por trás disso daqui? Vamos imaginar uma reta numérica, e a ideia aqui é encontrar segmentos dentro dessa reta numérica em que a soma das suas unidades, sendo unidade cada um desses tracejados aqui, seja igual a 3, beleza? Então, vamos para um exemplo do 4 aqui. Então, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vamos ao exemplo do 4, certo? Então, 4 menos 3, ou seja, 4 menos x, vai dar igual a 1, certo? O que a gente tem disso? A gente tem a certeza de que entre 1 e 4 eu tenho exatamente 3 segmentos que alcancem 4. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3 elementos, certo? Beleza, então essa é a primeira observação. Vamos para um outro exemplo. Então, aqui no caso do 8. O 8 menos o 3, lembrando que 3 é o que a gente está buscando encontrar. Então, 8 menos 3 vai dar 5. E, novamente, eu tenho a certeza de que eu tenho 3 unidades de segmentos que me cheguem até 8. Então, vocês concordam comigo que se eu contar a quantidade de elementos dessa reta numérica em que a soma foi igual a o elemento que a gente está agora, o atual, então esse 5 ou 8 aqui no caso, menos que a gente está buscando 3, eu vou estar exatamente a quantidade de segmentos
que a soma seja igual a 3. Então aqui eu tenho 4, 4 menos 1, 4 menos 3, 1, tenho 3 segmentos. Essa ideia é a mesma ideia que a gente vai aplicar para responder esse problema. Então, isso aqui é o input, né, do problema. Então, vamos supor que aqui eu esteja no meu J igual a 9, no meu array de soma de prefixos, que é esse aqui embaixo. Então, qual é o valor que a gente está buscando? 7. Lembrando sempre aqui do exemplo da reta numérica. Então, vamos lá. Eu tenho 9. 9 menos 7 é igual a 2. Então, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Existe alguma soma de prefixo até esse J aqui, então dentro aqui desse histórico, existe alguma soma de prefixo tal que a soma é 2? Sim, a gente percebe aqui que no i menos 1, né, que é esse aqui, a gente tem que a soma de prefixo é 2, certo? Então, o que a gente tem de garantia? Da mesma forma, quando 4 menos 3 aqui dá 1, e eu tinha garantia que esse segmento aqui tinha que ter 3 unidades. Se eu pegar esse 9 aqui e tirar 7, alcançando 2, eu tenho a certeza que entre esse prefixo i e j, eu tenho que ter uma quantidade de elementos que somados dê 7, certo? Então é o que eu falo aqui. Portanto, sabemos que entre prefixo na posição i e prefixo na posição j, deve haver um subarray que a soma é x. Uma vez que se eu pegar esse x, que foi que eu removi do j, que no caso é o 7, e somar ao 2 aqui, eu vou alcançar o 9, certo? É o que ele fala aqui. Então, quantos subarrays, nesse caso, eu teria que a soma seja igual a 7. Eu encontrei um aqui, né, que é 4 mais 1 mais 2, ou seja, 9 menos 7 dá 2. Eu tenho a certeza que entre 2 e 9 eu tenho que ter elementos que somados dê 7. 4 mais 1 mais 2. Então eu achei um subarray aqui. Só que, por exemplo, eu já tenho um outro aqui também, 2, 4 e 1. Então, sempre que eu encontrar uma soma de prefixo que atenda a isso daqui, ou seja, que o prefixo i menos 1 mais x foi igual a j, eu vou contar. Sempre que eu encontrar isso, significa que ali eu vou ter um subarray que a soma dos seus elementos vai ser igual a x. Então é o que eu digo aqui nesse último parágrafo. Basta contar quantas somas de prefixo j menos x existem antes de j para saber quantos subarrays com soma igual a x existem até j. Tudo bem? Então vamos codar. Eu deixei algumas coisas setadas aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que buscar aqui é o. Deixa eu dar um zoom. Aqui. Ah, tá. Aqui. Vou dar o zoom aqui. Então eu vou buscar o n, que é o tamanho do nosso vetor, e que não? X, que é a soma que cada subarray tem que atender. E aqui a gente vai ter entrada de n e de x. Aqui eu vou ter um vetor de inteiros. Esse vetor de inteiros, que eu estou chamando de nums, é exatamente a nossa entrada aqui, né? Que vai ser esse aqui de cima. Então a gente vai popular agora isso daqui no for i igual a 0, i igual a 0, i menor do que n, e mais. Então Cin em nums na posição i. Beleza? Então o que acontece? O que até deixei aqui marcado, né? Eu preciso contar quantas vezes a gente viu esse prefixo x, prefixo de j menos x antes de j. Então eu cheguei em j, quantos prefixos eu tenho em que a soma seja prefixo de j menos x? Porque isso que eu encontrar, eu vou ter certeza que os elementos aqui dentro vão ser igual a x, porque eles somados dá j, certo? Então eu preciso contar. Então qual é a ideia aqui que eu vou usar? Sempre que eu encontrar, sempre que eu estiver fazendo a soma, eu vou contar quantas vezes aquela soma apareceu. Então, eu tenho 0 aqui, pronto. Então, a soma 0 apareceu uma vez, a soma 2 apareceu uma vez, e eu vou fazendo essa soma. Porque quando eu precisar encontrar esse prefixo aqui de j menos x, eu vou saber exatamente quantas vezes ele apareceu, que vai ser a quantidade de vezes de subarrays que eu tenho, que a soma dos seus elementos vai ser igual a x. Então, para isso eu vou usar aqui um hashmap, que aqui no seu honorary map, certo? E que o primeiro elemento vai ser um long, pelos mesmos motivos que eu já expliquei na questão anterior.
Então, vai ser um map em que a chave vai ser a soma de prefixos que a gente está fazendo a cada iteração e o valor vai ser quantas vezes aquela soma de prefixos apareceu. Então vai ser um int aqui. Tá? Eu vou chamar isso aqui de prefix, para ser didático, prefix sum map. Tá? Dito isso, então eu vou precisar agora aqui da minha soma. Essa soma aqui é o que ela vai fazer o papel do meu prefixo. Perceba que eu não criei, como eu disse antes, um array que explicitamente está calculando esses prefixos aqui, certo? Eu não vou precisar dele. Tanto que é por esse motivo, inclusive, que aqui eu não estou iniciando, né, os vetores em 1. Não estou indexando em 1 e sim em 0, porque eu não vou precisar. Essa é a soma aqui que vai servir como minha soma acumulada. Ou seja, vai ser o meu prefix sum. Beleza? E aqui eu vou ter um ans, que é de answer, né? Ou seja, aqui vai ser a resposta, vai ser o contador, contador de subarrays, em que soma é igual a x. Certo? O que a gente vai fazer aqui agora é basicamente percorrer esse vetor original, calculando simultaneamente as suas somas, ou seja, os seus prefixos, guardando cada um desses prefixos. Assim que eu vi uma soma, eu vou jogar lá no meu map, vou contar quantas vezes essa soma apareceu, e se soma menos x já existir nesse meu map, eu vou pegar quantas vezes ela apareceu, certo? Então, vamos lá. O for int j, vou chamar de j aqui igual a 0, vai ser j menos n, j mais mais, ok? Então, a soma vai ser... Quem é a soma? A soma vai ser o elemento atual de nuns, então vai ser nuns na posição j, beleza? Então, isso aqui vai estar atualizando, então está atualizando a soma acumulada até o índice j, beleza? Então, agora eu preciso verificar se existe já alguma soma anterior que foi igual a soma menos x, certo? Então, o que eu vou fazer isso aí? No map, a gente tem uma função chamada, vou aqui, ó, prefix summap, chamada count, que ele vai me retornar se existe ou não uma chave com o valor que a gente vai passar aqui para dentro, né? E qual é essa chave? Vai ser soma menos x. Então, o que eu vou fazer é pegar minha soma, a minha resposta, e vou pegar meu prefix summap nessa posição. Então, aqui é a minha chave e o meu valor vai ser quantas vezes eu vi essa soma menos x. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ao final, é pegar o prefix, soma do map, na posição de soma, que é esse soma que a gente acabou de encontrar aqui, e vou botar aqui um mais mais. Certo? E no final a gente a gente exibe o ends, que seria a nossa soma em DL. Certo? Aqui tem só um detalhe que eu deixei aqui para o final de propósito, que é o seguinte. Perceba que aqui tem um corner case que pode dar um problema para a gente, que é esse aqui. Ó. Imagina esse caso aqui. Ó. Eu estou somando 2 com 4, achei 6, somei com 1, achei 7. Beleza? Estou com 7 aqui. 7 menos 7, 0. Então, a soma menos x vai dar 0. Aí ele vai perguntar, existe algum 0 no meu map? Se ele falar, ó, existe sim, significa que acabei de achar um subarray que dá 7. Mas qual é o problema aqui? O problema é que a gente não setou por padrão essa soma 0 aqui, certo? Então ela por padrão não tem, então o que a gente tem que fazer aqui sempre que no meu prefix summap na posição 0, ou seja, sempre que eu encontrar uma soma 0 vai ser igual a 1, certo? Submit, escolher arquivo, aqui o B. Vamos lá. Testando, ready, accepted. Então é isso aí, galera. Valeu. Qualquer dúvida sobre prefix sum, especificamente pode mandar mensagem lá no Discord que eu vou estar disponível, certo? Galera, hoje vamos sair falar sobre slide window e, para começar, vamos começar com um problema norteador, que é dado um array de números inteiros e um valor k,
O objetivo é encontrar a maior soma possível de k elementos consecutivos dentro do array. Ou seja, se temos k igual a 3, então, sendo do tamanho igual a 3, a maior soma que nós podemos ter aqui de k elementos consecutivos é 9 mais 9 mais 9, sendo 27. Então, qual é a primeira maneira de se pensar quando você vê um problema como esse? E é exatamente a maneira mais ingênua, que seria por força bruta, que é verificar todas as posições da janela de tamanho k dentro do array, e para cada posição inicial somamos k elementos seguintes, e comparamos com o máximo encontrado até o momento. Isso funciona? Funciona, mas eu vou explicar mais pra frente. Primeiro vamos ver aqui, ó. Temos aqui a janela, que se abre aqui do k, e ela vai progredindo conforme se avança e atualizando o valor da soma. Certo? Então, esse aqui é o código para a solução mais ingênua. Definimos o size como n, colocamos na variável soma, fazemos dois loops aninhados, e dentro desse loop aqui, que vai até n menos k, pois não podemos ir até n, pois vai ficar out of bounds quando nós fizermos esse aqui. Pode correr o risco de ficar out of bounds, a gente pegar valores que estão fora do array e dá problema. Então, tem que ser n menos k para poder conter todos os elementos que estão dentro do array. Pegamos a soma atual e todas vezes fazemos a soma aqui desses elementos que vão para frente, dos k elementos que estão à frente, e colocamos na variável da soma atual. E depois comparamos se essa soma ela é maior do que a soma que foi feita anteriormente, que está armazenada em maxsum. Então, performamos o array com um laço externo. A cada posição usamos um segundo laço para somar os k elementos daquela janela e atualizamos o valor da entrada, atualizamos o valor da maior soma encontrada. Beleza? Mas essa não é a melhor solução possível, pois ela tem uma complexidade n vezes k. N, pois nós percorremos os n elementos do array, e k, que representa a quantidade de vezes que a gente vai ter que percorrer as janelas dentro do loop. Então, a melhor solução possível que nós podemos ter é usando o slide window, que é uma técnica de otimização usada para reduzir a complexidade de algoritmos que envolvem subarrays, sequências ou strings. Aplicável e necessário para evitar recalcular dados repetidos em intervalos sobrepostos, por exemplo, de um array. A ideia central é ter uma janela de tamanho fixo ou variável que percorre a estrutura de dados, atualizando o resultado à medida que avança. Então, nesse caso, a cada passo removemos o valor que saiu da janela e adicionamos um novo valor que entrou. Ou seja, nós primeiro fazemos essa window normal, somando esses elementos aqui, e temos 10. E ao invés de ter que recalcular toda vez que nós avançamos na janela, nós simplesmente somamos o valor que vai entrar, o valor que sucede, e o valor que antecede, que irá sair da janela, nós subtraímos. Então, nesse caso aqui ficaria, começando a partir desse elemento, 10 da última janela, mais 2, menos 1 do elemento que saiu da janela. Então, essa janela daria 11. E assim, avançando. Tínhamos 11 da última janela, menos 5 da última, mais 9 do elemento que vai entrar na janela, temos 15, e também atualizamos o valor 15 aqui atualizamos no maxsum. E aqui a mesma coisa, atualizamos a janela, tirando o elemento 4 e adicionando o elemento 9. Então, se tínhamos 15, vai ser 15 menos 4 mais 9, ficando 20. E assim vai até chegarmos no 27. Que vai ser o 20 da última, menos o 2 que saiu, mais o 9 que entrou agora. Sendo a nossa resposta 27. Agora eu vou mostrar para vocês em código como é para codar isso aí. Já estou aqui na página da questão, então primeiro vamos fazer o seguinte. Ele, como a gente sabe, para pegar os valores do k, ele não deu n, então eu vou colocar, não precisa fazer isso, mas eu vou fazer, sendo n sendo o size do array, certo? Agora a gente pode simplesmente, agora vamos atribuir a variável que vai ser a soma da janela, por enquanto sendo igual a 0, e nós vamos calcular a primeira janela, como nós fizemos lá. Vou fazer a primeira janela manual. Vai ser igual a 0, ou igual a 0, e menos k, e mais. Pronto. Agora nós podemos ir colocando os valores do array que estão dentro dessa primeira janela em Windows Sum. E no momento, esse Windows Sum, ele também é nosso maxsum. Então, o maxsum, nossa soma máxima, é a soma dessa primeira janela. Por enquanto é isso. Agora, para nós fazermos aquilo de somar o que vai vir e tirar o que saiu da janela, nós vamos começar, vamos fazer um segundo loop,
Só que agora começando em K, que vai ser do elemento que vai entrar na janela a partir de agora. Nós fomos de até a posição que antecede K, agora nós começamos de K. Vamos até K e indo até o final. Então, agora o Windows Sum, ele vai ser o quê? Ele vai ser o próprio Windows Sum. Agora nós vamos tirar o elemento que saiu da janela. O elemento que saiu da janela vai ser a posição do array I, que é a posição que estamos agora, menos K, que foi a posição que nós andamos. Então, I menos K. E a posição que vai entrar é exatamente a posição I. Então, Windows Sum vai ser igual ao próprio Windows Sum, menos o array na posição I menos K, mais o array na posição I. Agora nós precisamos atualizar o máximo, porque caso esse aqui for maior que isso aqui vai ser reatribuído. Então, maxSum vai ser igual ao máximo de Windows Sum, que foi a soma que nós fizemos agora, e maxSum, o valor que já era máximo antes de fazermos essa conta. Com isso, agora nós reatribuímos e é só dar return maxSum, que é o valor máximo depois de passar fazendo a janela em todo o array. Fazer a janela nesse array, beleza? Vamos mandar aqui para ver se está tudo certinho. Rodou aqui. E deu aceito. É isso aí. Então, como vocês viram aí no código que eu fiz com vocês, nós calculamos a soma dos k primeiros elementos, como fizemos nesse loop aqui, e atribuindo em Windows Sum, e removemos os elementos que saiu da janela, o da esquerda, sendo na posição i menos k, e adicionamos um novo elemento que entrou na janela, sendo o da direita, o da posição i, que nós estamos olhando agora no loop. E atualizamos o valor da maior soma encontrada, sendo maxSum igual ao max de Windows Sum e de maxSum. Windows Sum sendo o valor que nós calculamos e maxSum sendo o último valor máximo que estava armazenado em maxSum. E fazendo essa comparação, e caso você for maior que você será reatribuído. E quando saímos desse loop, retornamos maxSum. Isso por ser apenas dois loops separados, n sendo maior que k, temos uma complexidade O de n. Agora, vou lançar uma reflexão e um desafio para vocês. Vocês conseguem pensar em como resolver esse problema usando prefixão? Vamos dar uma voltada aqui no slide de prefixão para vocês verem uma coisa. Temos aqui o subarray e temos a prefixão deste array. E se nós subtrairmos a prefixão de j menos i, como nesse caso, nós teremos o valor presente no intervalo, ou seja, 9 menos 6 dá 3, que é exatamente esse intervalo aqui. Então, você consegue pegar na prefixão e subtraindo e encontrar os k intervalos presentes. Então, fica aí de novo essa pergunta, essa reflexão, se vocês conseguem resolver esse problema também usando prefixão. É isso aí, valeu! Olá pessoal, meu nome é Igor e eu vou falar um pouquinho sobre two pointers, um pouco sobre two pointers e que é uma continuação natural das aulas anteriores que a gente teve de prefixão e slide window, certo? Então a gente vai se orientar para o seguinte problema que eu tirei lá da aba do Edu do Codeforce, a aba Education, tem alguns cursos. Então, o problema é, dado dois arrays ordenados A e B, a gente quer calcular, para cada elemento do segundo array B, a quantidade de elementos do primeiro array A menores que ele. Ou seja, eu vou trazer aqui o enunciado. A gente é dado dois arrays ordenados, sorted, em ordem não decrescente. Não decrescente significa que o primeiro elemento é menor ou igual ao segundo, por isso não decrescente, não é maior. É menor ou igual ao segundo, que é menor ou igual ao terceiro, e assim por diante. Para cada elemento do segundo array, encontre o número de elementos no primeiro array estritamente menores que ele. A primeira linha vai conter n, os tamanhos dos arrays, que vão de 1 a 10 a quinta. E aí a segunda linha vai ter o primeiro array, a terceira vai ter o segundo array, e eles são números grandes, mas os valores em si não vão importar muito. E a saída a gente quer imprimir m números. O número de elementos do primeiro array menores que cada um dos elementos do segundo array.
Bom, a solução mais natural, que estamos chamando aqui de naive, né, ingênua, é força bruta. Então, para cada índice I no array B, a gente inicializa um contador, que é a quantidade de elementos menores que aquele cara no outro array. E a gente simplesmente conta. A gente itera sobre o primeiro array e conta quantos são menores. Ou seja, se ele é menor, incrementa. Qual é a complexidade disso aqui? Você tem dois for alinhados, loops for alinhados. O primeiro roda um tamanho de vezes igual ao tamanho de B, e o segundo roda uma quantidade de vezes igual ao tamanho de A. Ou seja, é O de tamanho de A vezes tamanho de B, que é N vezes M. É o que a gente chama de quadrático, porque ele depende das variáveis de entrada do problema de forma quadrática. É N vezes M, tem grau 2 aí, um produto. E como N e M, como foi dado no problema, vão até 10 a quinta, isso significaria que são 10 a 10ª operações. São operações demais. Então, a gente vai otimizar isso utilizando dois ponteiros. A principal propriedade que a gente está utilizando aqui é que os arrays vêm ordenados em ordem crescente. Isso foi dado na questão. E a gente vai analisar para um elemento BI específico, como é que se comporta a solução. Então, já trazendo um pouco... A gente vai ter dois arrays B, que vai ser 1, 2, 4, 5, 9, 9 e 9. E a gente vai ter um array A, que vai ser 3, 3, 4, 6, 7, 10 e 11. Quando I é 5, quando eu estou olhando para... Quando BI é 5, B igual a 5. Ou seja, o I está apontando para esse cara aqui. O I é esse índice, é o índice desse cara. Quem são os elementos menores que ele? No outro array. 3, 3 e 4. Perceba a seguinte propriedade, que vai ser o tema-chave. Se um elemento, estou escolhendo esse aqui, mas poderia ser qualquer outro. Se um elemento é menor que 5, então o elemento da esquerda é menor que 5. Porque o array está em ordem crescente. Né? Se 4 é menor que 5 e você tem um elemento à esquerda, esse elemento à esquerda é menor que 4 e por sua vez é menor que 5. Então você vai ter um último elemento, um elemento mais à direita, que é menor que 5. Que nesse caso aqui é o próprio 4. Então, você vai ter um prefixo. Os elementos menores que 5 vão ser um prefixo. Vai ser um subarray, um pedaço do array que começa no início e vai até uma determinada posição. E o que acontece quando eu mudo e olho agora para o próximo elemento de B? Ou seja, eu incremento I mais igual a 1. Agora eu estou no 9. O que acontece? Todo mundo que é menor que 5 é menor que 9. Então a solução ela não anda para trás. Eu não contraio. Mas, por outro lado, 6 é menor que 9, não era menor que 5. E 7 é menor que 9. Então eu expando a solução algumas casas para a direita. Então, em vez de contrair, eu estou expandindo. Mas nem sempre eu vou poder expandir uma quantidade positiva de casas. Às vezes eu vou ficar parado. Nesse caso, quando eu vou de 9 para 9, nada muda. Ele continua aqui. Essa propriedade que a gente acabou de ver se chama monotonicidade. Basicamente significa que se eu movo minha posição no array B, a posição no array A nunca vai se mover para trás. Ela sempre vai se mover para frente ou se manter no lugar. Eles sempre andam na mesma direção. Monotonicidade. Tom, sei lá, direção. Então perceba que aí é que vem a ideia dos dois ponteiros. Quem são os dois ponteiros? Os dois ponteiros é o ponteiro que aponta para o elemento de B e o ponteiro que aponta para o último elemento de A menor que o elemento de B. E esses dois ponteiros vão andando em conjunto. Então, quando a gente muda o primeiro ponteiro, vou chamar ele de I, que está olhando para B, para I mais 1, como é que o outro ponteiro R, vou chamar de R, que olha para A, vai se comportar? Bom, aqui é como é que
como é que ele iria se comportar, né? Eu vou olhar se posso avançar para como é que eu vou implementar isso, né? R, a ideia é que R aponte para o último elemento de A, que é menor que o cara atual de B. Então, essa vai ser o que a gente chama de invariante. Isso vai ser o que sempre vai valer isso no final do loop. Então, no início do loop, quando a gente acabou de ir para um i mais 1, quando a gente acabou de ir aqui de um i para um i mais 1, como é que a gente sabe que a gente pode ir de R para R mais 1? Bom, em primeiro lugar, R mais 1 tem que ser menor que o tamanho de A.size. Porque senão significa que eu estou indo para fora dos bounds do array, certo? Em segundo lugar, eu preciso que o elemento para onde eu estou expandindo, o AR mais 1, seja menor que o elemento que eu estou olhando, BI. Então essas são as duas condições da transição, da expansão do meu segundo ponteiro. Isso é exatamente o que a gente vai ver aqui. Enquanto R mais 1 é menor que A.size e A de R mais 1 é menor que BI, incrementa R. E no final, a resposta significa que R é o último elemento, como eu avancei tudo que eu podia avançar, R é o último elemento menor que o cara de B atual. Então, todo mundo de A0 até a R é válido, então a resposta vai ser R mais 1, que é a quantidade de elementos nesse prefixo de 0 até R. Qual é a complexidade disso? Bom, esse loop aqui, ele roda tamanho de B vezes, ele roda N vezes. Isso aqui, esse while aqui dentro, ele pode rodar, ele pode expandir o array todo. Então, em tese, ele pode expandir N vezes. Uma pessoa ficaria tentada a dizer que a complexidade é N vezes N, é quadrático. Mas a questão é a monotonicidade. Isso aqui, a gente não sabe quantas vezes isso aqui, esse while, roda. Mas a gente sabe que no total, como o ponteiro nunca volta, no total ele só pode andar N casas. N é o tamanho de A. Ele não pode andar mais que N casas, senão em algum momento ele passou do final do array A. Então isso aqui roda uma quantidade determinada de vezes em cada iteração, que somadas dão N. E esse loop roda M vezes. Então a complexidade é O de N mais M. O do tamanho de A mais o tamanho de B. Então agora a gente vai... vocês podem ter pensado também, né? R, em nenhum momento aqui eu estou declarando R. Qual seria um valor inicial de R que faz sentido? Então, a gente tem que notar que no início a gente não pode nem sequer assumir que a gente pode pegar a primeira posição de A. Pode ter um caso assim, ó. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Quando I aponta para 1, não posso pegar 2, porque 2 não é menor que 1. Então, eu quero que R esteja olhando para o primeiro, ou seja, quem é que ele está olhando, né? R mais 1. R esteja olhando para o primeiro elemento de A, para saber, pô, eu posso expandir para esse primeiro elemento de A, eu posso pegar ele, então eu preciso que R mais 1 seja igual a 0, porque aí eu vou olhar para o elemento de índice 0. Então eu inicializo em R igual a menos 1. Então eu inicializo aqui, né, como a gente pode ver, em R igual a menos 1. E com todas essas ferramentas, a gente pode finalmente implementar o nosso problema. Então eu vou abrir aqui o OnlineGDB, que é um compilador online, né, para a gente poder escrever código. Então, ele começa, como a gente viu aqui, dando na primeira linha os tamanhos, N e M. Então, int N e M, a gente vai ler esses tamanhos. E ele vai lhe dar os dois arrays, na segunda linha e na terceira linha. Então, a gente primeiro lê o primeiro array, que é A.
Agora a gente lê o segundo array, que é D, que tem tamanho M. E agora é o código que a gente já discutiu. A gente começa o segundo ponteiro em -1 e a gente itera sobre os elementos de B. B tem tamanho M, por isso que aqui é I menor que M, não M. Então, enquanto R mais 1 é menor que N, que é o tamanho de A, e a R mais 1 é menor que BI, ou seja, ele é um elemento menor, eu posso expandir, então eu expando, eu incremento R. E a resposta vai ser R mais 1. Porque aqui eu estou incluindo a 0. Opa, aqui é minha desculpa. Eu estou incluindo a 0, A1, A2, A3, tal, até a R. E aqui tem, dentro desse conjunto tem R mais 1 elementos. Vou testar aqui para mostrar. A gente pode testar, por exemplo, com 3, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, por exemplo. E aqui ele vai imprimir E aí, como vocês podem ver, isso, como vocês podem ver, é porque eu inverti aqui a entrada, né? Na verdade, o primeiro array seria 2, 3, 4, porque é o A, no nosso exemplo que a gente viu anteriormente, e o segundo array é 1, 2, 3. Então, nesse exemplo aqui, como vocês podem ver, ele imprimiu 0, 0, 1, porque quem é menor que 1 aqui? Ninguém. Quem é menor que 2? Ninguém, porque ele pede menor, estritamente menor. E quem é menor que 3? Só o 2. Então, essa solução, a gente já pode até vir aqui no link. E submeter. E aí, como vocês podem ver aqui embaixo, né, na notificaçãozinha, ele disse accepted. Ele foi aceito. Bom, então é isso. Eu tenho algumas recomendações, assim, né, de questões extras para vocês que quiserem praticar. Tem duas questões no Jude. Mas vocês também têm uma lista no CodeFoss, então vocês podem vir aqui em grupos, Grupo Pro, Contests, e tem uma lista que eu preparei aqui de prefixão, slide window e two pointers, que ela tem uns problemas um nível um pouco maior, apesar de que os primeiros são acessíveis, mas talvez uma transição um pouco mais suave seja fazer a seção do Edu. Então você vai aqui em Edu, você vai em Itmon Academy, e aqui tem as sessões de two pointers, com umas explicações teóricas e vários problemas práticos, inclusive esse problema que eu trouxe aqui na aula. Então é isso. Obrigado aí pela atenção de vocês e boa prática.